Vamos lá. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, amigos da internet. Vamos primeiro orar para a gente continuar o que Léo começou na semana passada sobre culpa. Tá? É a continuação. Outro fator, né, e outros fatores que levam a gente à culpa. Vamos orar. Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, Maria, Mãe Santíssima, Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais uma terça-feira, pelos estudos, pelos aprendizados, e que hoje possamos começar a primeira etapa do estudo com a continuação sobre os fatores de culpa e que possamos compreender e refletir sobre esses fatores. Agradecemos, Senhor, a presença de todos os irmãos aqui presentes, os amigos espíritos, mentores, que sempre nos auxiliam nesse momento. Que o Senhor Jesus nos abençoe e que assim seja. Então vamos falar, gente, sobre a culpa, no caso a continuação, né? Na semana passada, Léo começou, né, a questão da culpa e a gente entende que a culpa tem vários fatores, né? E um dos fatores que Léo comentou na semana passada é a questão da culpa por imposição de medo, por algumas religiões, não são todas, né? Algumas religiões, algumas falácias, algumas crenças, e que leva a gente, né, ter medo, né, por esta imposição e nos tornar culpados, né? Então, o que acontece? Nos tornam pessoas, além de ter medo, pessoas que acreditam que existe um Deus que nos culpa, que um Deus que nos pune, que um Deus que tem raiva, mágoa, e faz com que essas pessoas façam sacrifícios, né, por causa desta imposição de medo, né, e que essas pessoas se sacrificam, né, porque não tem uma orientação. Então, ao longo dos tempos, né, com o tempo e as experiências, as pessoas foram aprendendo que não tem necessidade de sofrerem, de temerem Deus, porque Deus não castiga ninguém, Deus não impõe nada, Deus não vai ficar com raiva, não vai ficar com mágoa. Então, ao longo dos tempos, das vidas passadas, né, entrou a questão da conversa, do entendimento, da orientação. Então, esses entendimentos, esse conjunto, né, de informações levou as pessoas a ter a sabedoria. Mas não é aquela sabedoria para impor e nem humilhar ninguém. Aquela sabedoria para que as pessoas elas possam andar por si só, por si mesmo. Tá? Então, Hamed ele fala o seguinte: sabedoria, portanto, é a soma de nossos conhecimentos coerentes, tá? Conhecimentos obtidos agora, presente, e pode ter conhecimentos em vidas que a gente tinha passadas, tá? Sabedoria, portanto, é a soma dos nossos conhecimentos coerentes obtidos em contato com diversos acontecimentos da vida. Não apenas o que foi adquirido pela instrução acadêmica, mas, acima de tudo, pelas experimentações, vivências, atividades e realizações nas mais variadas áreas, seja na atual existência, seja agora, seja nas múltiplas encarnações que tivemos, quer dizer, tivemos também aprendizados nas outras encarnações, pelas noites dos tempos. Sensatez, prudência, desempenho e erudição são patrimônios intransferíveis da alma humana. Quer dizer, toda aquela sabedoria, todo aquele conjunto de aprendizado a gente vai levar com a gente para as próximas reencarnações, para as próximas oportunidades que nós vamos e iremos ter. Tá? Então, o que acontece? Do momento que essas pessoas começam a ter esse entendimento e saberem que não precisa ter medo por imposição, né, de qualquer espécie, essas pessoas começam a ter um amadurecimento. Mas é um amadurecimento pessoal
e também um amadurecimento espiritual. Tá? Porque nós podemos errar, nós podemos acertar, nós temos tempos para corrigir. Então, os problemas que acontecem em nossas vidas são justamente para a gente amadurecer e refletir sobre os erros para que posteriormente acertamos nesta vida ou na próxima. Então ele diz aqui o seguinte: dessa maneira podemos entender que quanto mais impedimos as pessoas com as quais convivemos de agir e de pensar por si mesmas, mais estaremos dificultando as suas oportunidades de amadurecimento e de crescimento espiritual. Quer dizer, enquanto mais aquelas pessoas tiverem medo por essa falta de informação, né, e cada vez que essa falta de informação fazer com que essas pessoas se tornem culpadas, elas vão ter mais dificuldade de amadurecimento, de aprendizados, e não vai conseguir andar por si só. Sempre vai precisar de pessoas que façam por elas. Então ele diz aqui o seguinte: problemas são estímulos que a vida nos apresenta para nos autoconhecer. Todo momento que a gente tem conhecimento, a gente aprende a nos autoconhecer e se avaliar. Então, um exemplo, a gente entra em determinado lugar e aquele lugar faz com que a gente tenha uma ideia que tem que obedecer, porque se você não obedecer, você vai para o inferno, você vai para o céu, que Deus vai ficar magoado com você, que Deus vai te castigar. A gente, com conhecimento, a gente vai poder aprender a interpretar se realmente é aquele lugar que você quer. Se realmente é aquele lugar que vai levar você a ir para frente. Então, por isso que ele fala, problemas são estímulos que a vida nos apresenta em autoconhecer. Tá? Então ele faz o seguinte, tá? Muitas pessoas às vezes assumem responsabilidades, mas são responsabilidades que são dadas para essas pessoas, e essas responsabilidades acabam fazendo com que essas pessoas passem a ter que fazer com que aquela pessoa seja feliz. Tá? Aquela pessoa tem que tomar conta daquela outra, porque foi imposta essa responsabilidade para você. Então ele diz aqui o seguinte: alguns de nós aprendemos que deveríamos ser responsáveis pela felicidade dos outros. Usamos uma postura de tomar conta, ou seja, sempre verbos no imperativo: supervisionar, comandar, insistir, seduzir, chorar, acusar, subordinar, espionar. Então, quer dizer, todos esses verbos que são impostos a determinadas pessoas vai causar o quê? Cada vez mais culpa, culpa e culpa. Tá? Então, olha só o que ele fala aqui. Produzindo culpa em nós e nos outros e pedindo intervenções milagrosas a fim de redimirmos e salvarmos as almas dos nossos entes mais queridos. Quer dizer, aquelas pessoas aprendem a sempre tomar conta do outro para poder resolver os problemas dos familiares, mas eles mesmos não conseguem enxergar que eles mesmos precisam de ajuda. É a mesma coisa que você for salvar alguém que está sendo afogado e você não sabe nadar. Tá? Então, o que acontece? Esses aprendizados vai fazer com que as pessoas causem problemas psicológicos, tá? Desde pequeno, né? Mas por quê? Porque às vezes as famílias ensinam isso para essas crianças, adolescentes e adultos, que eles têm que tomar conta, né? Porque é o seguinte, olha, você tem que tomar conta daquele seu irmão, da sua irmã, porque senão, se acontecer alguma coisa, a culpa é sua. Se ele cair, a culpa é sua. Se acontecer o acidente, a culpa é sua. Sabe o que vai acontecer? Esses indivíduos vão se tornar indivíduos neuróticos, não neuróticos no sentido mesmo, neuróticos, e sendo obrigados a tomar conta de outras pessoas se ele não consegue tomar conta deles mesmos. Então ele diz aqui o seguinte, olha, muitos indivíduos trazem comportamentos psicológicos inadequados, adquirido desde pequenidade, desde cedo, tá? Pela longa convivência de familiares, mas o que acontece? Isso não acontece com todo mundo. Tá? Isso acontece em famílias que às vezes estão estruturadas, mas desestruturadas por falta de conhecimento, de aprendizado. Então eles acabam passando isso para os filhos. Tá? Então, pela longa convivência com os familiares, difíceis e criaturas problemáticas
que dizem incapazes de se cuidar e de se defender. Tá? Aí ele fala mais ainda, em decorrência disso, essas crianças assumiram uma responsabilidade que não lhes pertenciam. Lá no título, logo após culpa, eles falam assim, ó, aprenderam a vestir uma túnica de super-heróis, tentando satisfazer e suprir as necessidades da família, e se culpavam quando não conseguiam resolver esses problemas. Então, eles vestem uma roupa de super-herói nessas crianças, nesses adolescentes e nesses adultos, achando que essas roupas vai suprir a necessidade da família, dando aquela responsabilidade para aquelas crianças, adultos ou adolescentes, em achar que eles vão conseguir resolver os problemas familiares. E quando, de repente, eles não conseguem, essas pessoas, que receberam essas responsabilidades, entram em culpa. E quando eles entram em culpa, o que acontece? Se tornam indivíduos, como eu falei, neuróticos, obrigados a tomar conta, só que quando em fase adulta, eles entram num relacionamento, acabam não dando certo. Por quê? Porque eles estão mais preocupados em tomar conta do outro do que do próprio relacionamento. Tá? Aí o que ele fala aqui, ó? Passaram a viver para controlar, proteger pais, irmãos e outros parentes e amigos e conhecidos em sua volta, preocupando-se neurótica e compulsoriamente, quer dizer, obrigatoriamente em solucionar dificuldades e equacionar a vida das pessoas. Eles foram treinados, foram programados, vamos dizer assim, ensinados para poder resolver o problema dos outros. Tá? Desenvolveram ao longo do tempo relacionamentos doentios, nunca se preocupando com eles próprios. Sentem ou desejam, mas somente se interessado por aquilo que os outros estão sentindo e pensando. Tá? Aí traz aquela fase dentro dos relacionamentos. Trazem como lema, sua dificuldade é o meu problema, ou a sua vontade é a minha vontade. Assumindo obrigações pelo bem-estar, comportamento, decisões e emoções, pensamentos ou mesmo pelo destino de outras pessoas. Quer dizer, eles foram tão obrigados a tomar conta dos outros que nem eles conseguem tomar. Então, o que acontece? A providência divina, Deus, Ele nos diz que nós podemos fazer parte da vida das pessoas, mas tomar conta, não. E Deus, com seus atributos de onipotência, onipresença, onisciência, dentro da sua própria onipresença, Ele fala o seguinte, que nossas tarefas e missões, aqui nesse plano de encarnados, vai de acordo com a evolução de cada um. Não é dado nada mais, nada menos, para que a gente consiga suportar. Se fazem isso além, Deus não deu esse fardo pesado, tá, para cada um carregar, se em determinadas, a evolução de cada um fosse medida com o tempo. Olha, aquele ali só pode fazer isso aqui, aquele outro só pode fazer aquilo lá, nada mais, nada menos, dentro da medida. Porque senão a pessoa não suporta, que acaba tirando a própria vida. Então, quando as pessoas tomam consciência que Deus não tem nada de ruim, não tem nada de mal, não vai ficar chateado, magoado, nem com raiva, tá? E começam a andar por si mesmos, mas dentro do conhecimento que eles têm, tá? A caridade é um dos exercícios que eles fazem, porque a caridade, você faz a caridade por bem próprio, você faz porque você quer, você não faz a caridade porque outra pessoa impôs a você fazer, tá? Então, o que acontece? A caridade vai trazer benefícios para essas pessoas, porque elas, por si só, vão querer doar. Mas a caridade em si não é só dinheiro, não é só valor, não. A caridade é uma palavra, é um abraço, é uma presença, tá? Então ele diz o seguinte, dessa forma, procuraremos não distorcer a mensagem de Jesus Cristo sobre o amor ao próximo, visto que o auxílio real entre as criaturas está alicerciado nas trocas benéficas. As trocas benéficas é a caridade. E que todos nós somos convocados a realizar, mas devemos aprender que não dar
e quando não executar tarefas da responsabilidade de outras pessoas, por isso também se faz parte da lei de amor. Quer dizer, eu não consigo fazer a caridade hoje, mas eu vou poder fazer amanhã, depois da manhã, dentro da possibilidade de cada um, sem sentir culpa, sem sentir medo, porque não vai ter ninguém que vai, Deus não vai criticar, Deus não vai castigar e não vai fazer nada. Então, dentro dos fatores de culpa, né, eu não posso dizer para vocês como é que começou a culpa, né, quem inventou a culpa, mas a gente sabe que naquelas épocas das igrejas, né, não estou criticando a igreja, pelo amor de Deus, não, isso é relatado em livros, tá? Quem quiser saber também, no YouTube tem uma ex-freira chamada Bruna Miranda. Ela conta todas as histórias que ela passou daquele lugar que ela ficou. Ela não generalizou, ela conta realmente o que ela passou. E está tudo dentro daqui, né? Tudo que ela fazia de errado, jogavam a culpa dela porque ela não podia fazer, porque ela estava dentro daquele lugar. Depois, quando ela se libertou, né, ela teve consciência, aí ela veio a relatar, não só ela, outras pessoas. Então, naquelas épocas que a igreja, né, criou o conceito de céu, inferno, tá, crenças, falácias, né, em que a crença de céu e inferno era para ter um controle daquelas pessoas, tá? Se você não seguisse nessa linha, reta e desviasse um pouquinho, você ia para o inferno. Mas se você seguisse nessa linha, você iria para o céu. Então, céu e inferno são conceitos para controlar. Tá? Leia o livro O Abismo, leia o livro A Segunda Morte. Tudo isso é dito, né, por Rafael Ranieri através dos seus mentores. Então, a gente tem que entender o seguinte: cada um de nós temos o nosso céu e o nosso inferno. Vai depender do pensamento, da atitude de cada um. Na questão 631 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: tem meios de um homem distinguir por si mesmo o que é o bem do mal? Aí, resposta dos Espíritos: tem meios de distinguir por meio de si o que é bem e o mal? Os Espíritos explicam: Deus deu a inteligência para cada um distinguir um do outro. Através da inteligência e do livre-arbítrio, ele consegue discernir e optar entre um e o outro. Quer dizer, Deus nos deu a inteligência para entender o que é o bem e o que é o mal. E qual é a diferença entre o bem e o mal? A responsabilidade. A responsabilidade de fazer o bem e o mal. A diferença é o seguinte: Deus não criou o mal, tá? Deus nos criou para o bem. O mal é apenas a inobservância do bem, tá? Em que essas criaturas não querem observar o bem, querem continuar no mal. Mas eles vão continuar a vida inteira assim? Não, claro que não. Vai chegar uma hora que eles vão ver que aquele lugar não é para eles, tá? O que acontece? A luz sempre existiu e sempre vai existir. A diferença é o seguinte: basta abrir os olhos, né? É a mesma coisa que você está debaixo de uma árvore. Embaixo desta árvore, ela te fornece a sombra. A sombra vai estar ali. Mas se você sair debaixo desta árvore, a luz vai sempre existir. Então, aqueles seres que conseguem, né, ter esse discernir de que a luz sempre vai existir e é só abrir os olhos, com certeza vai entender que o bem e o mal é de acordo com a responsabilidade de cada um, de acordo com a consciência de cada um. E também tem a ver com os pensamentos? Claro que tem. Então, quando essas pessoas conseguem discernir e ver que, né, elas podem andar por si só, e esse por si só consegue entender que determinado lugar não é para ele, existem outros lugares, né, para que esses indivíduos não se tornem seres neuróticos, não se tornem seres compulsivos, né? Tomar conta da vida do outro e se tornar seres melhores, indivíduos melhores, claro, com ajuda, né? E dentro dessa ajuda entender que a caridade é um desses exercícios, sabendo que a caridade pode ser feita de várias formas, eles podem ter uma vida melhor e sem culpa. Errar, todo mundo vai errar, mas
O erro vai depender de como a pessoa comete esse erro. Se foi um erro que você não teve culpa, não tem por que se culpar. Errou, começa de novo. Não conseguiu, faz de novo. Se não conseguir nessa vida, vai na próxima. Tá? Agora, se a pessoa teve intenção de errar, né, e não sente culpa, infelizmente, essa pessoa ela vai, né, entrar dentro das leis, né, lei de causa e efeito, lei da ação e reação, lei, né, das afinidades ou lei dos semelhantes, semelhante atrai semelhantes de mesma natureza. Então, culpa, reflita. É só refletir se realmente o ato que você fez tem culpa. Se aquele erro que nós cometemos realmente vai provocar culpa na gente. E se a gente tem culpa, procura ajuda. Eu imagino na área psicológica, na área de Léo, de Bia, quantas pessoas às vezes vêm falando que sentiu culpa. Eu mesmo sentia culpa de tudo. Tudo eu sentia culpa. Se eu desse um não, eu sentia culpa. Se eu falasse um pouco mais, eu sentia culpa. Então eu precisei de ajuda psicológica para entender que nem tudo que a gente fala, você não precisa se culpar. Tá? Basta refletir e ter consciência. E a vida vai continuar normalmente, sem medo e sem achar que Deus vai nos castigar e Deus vai nos punir. Não, Deus não pune ninguém, Deus não castiga ninguém. Quem se castiga é a gente mesmo. Tá, gente? Então, esse é um dos fatores de culpa. Tem outros, né? Vai ter a continuação depois, tá? Então, essa é a reflexão. Sentiu culpa, reflita. Errou? Continua para tentar acertar. Nesta vida ou na próxima. Tá bom? Então, na próxima vai continuar a culpa. E a gente vai terminar aqui, fazer as orações para continuar a segunda parte do trabalho. Senhor Jesus, Deus, Maria Mãe Santíssima, obrigado pelo estudo, pela compreensão, pelas reflexões, pelas inspirações, e que reflitamos, Senhor, em nossos atos, se cada erro que cometemos poderíamos ser culpados ou não, sem ter medo que o nosso Criador, Deus nosso Pai, nos castigue, nos fique magoado, com raiva. Não tenham medo, meus amigos. Deus, nosso Criador, não tem esses sentimentos. E que possamos refletir em cada erro que cometamos, mesmo nós sendo acusados, apontados, julgados. Obrigado por mais um dia de estudo, por mais uma terça-feira. Obrigado aos irmãos que estão aqui presentes, os amigos espirituais e mentores, e que nós possamos, de alguma forma, ajudar da melhor forma possível. Obrigado. Que Deus nos abençoe, nos proteja nessa caminhada, de volta para os nossos lares, e que amanhã seja um outro dia. Que assim seja, Senhor Jesus. Obrigado.